Muito obrigada a todos os intervenientes. Para encerrarmos esta sessão, chamo ao palco a Sra. Secretária de Estado da Ciência, Professora Doutora Leonor Parreira. Por favor. Muito obrigada. Muito boa tarde. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer à Sra. Deputada Maria José Castelo Branco este convite para estar aqui hoje, que é um imenso prazer para mim. E foi uma tarde, eu não pude assistir à sessão da manhã, infelizmente, mas pareceu-me extremamente interessante o que ouvimos durante a tarde. A discussão foi interessante, o que nós ouvimos dos responsáveis por estes 2 programas operacionais foi de grande importância para todos nós. O Secretário de Estado, Manuel Castro Almeida, conseguiu, na minha perspectiva, sintetizar, como ele diz, milhares de páginas de preparação de todo este processo, de uma forma que, para mim, é sempre muito clara. Portanto, acho que foi muito interessante aquilo que ele disse. Cabe-me a mim o privilégio de dizer umas palavras finais e perguntarão, bom, então... o que é que a ciência tem a ver com isto, o que é que a investigação tem a ver com isto, quer com o que se esteve a discutir aqui hoje, quer com o presente e com o futuro do país, eu queria salientar aqui 2 ou 3 aspectos e dar-vos alguns indicadores recentes, que têm muito a ver com o que se esteve a discutir hoje, que o Dr. Pedro da Borda falou, que falou o Dr. Domingos Lopes, que falou a Sra. Deputada inicialmente. Há uma correlação muito direta quando nós olhamos para as estatísticas internacionais e a Comissão Europeia libertou alguns textos de análise comparativa dos países em 2013, em boa verdade, antes do início deste novo ciclo comunitário, em que foram feitas comparações de todos os países europeus, Estados-membros, e de Estados associados. E foi feita uma comparação de variadíssimos indicadores, e nomeadamente o indicador de competitividade. Competitividade do país, competitividade e robustez da sua própria economia. E há uma correlação muito direta entre o investimento que um país faz em investigação, desenvolvimento e inovação e a riqueza que o próprio país é capaz de gerar. Quando nós olhamos e comparamos os países com maior riqueza e com maior produto PIB na Europa, e se olha para aquilo que esses países desde há muitos anos investem em IDI, Investigação, Desenvolvimento e Inovação, a correlação é óbvia. A meta europeia, desde 2000, em boa verdade, é que cada país invista em ID 3% do seu PIB. Era uma meta de 2000 que não foi atingida por nós nem por muitos países europeus, mas já em 2000 havia países que tinham ultrapassado essa meta. Por exemplo, a Finlândia, por exemplo, a Dinamarca, por exemplo, a Suécia. E outros que se aproximavam muito dessa meta, países maiores. E, portanto, há uma correlação muito direta entre uma coisa e outra. É claro que se poderá perguntar, bom, mas que tipo de investimento é esse? É investimento público apenas? Não, não é investimento público apenas. Porque a meta europeia e o que parece ser uma relação saudável entre o que é o investimento do Estado e o investimento privado, nomeadamente o setor empresarial, 2/3 da despesa nacional em ID e do investimento em ID devem vir do setor empresarial e 1/3 do Estado. Em Portugal e ao longo dos anos, nós temos tido o investimento em ID sustentado, mas fundamentalmente à custa de investimento público, ou seja, de investimento de fundos públicos, não apenas de fundos nacionais, mas também de fundos estruturais, nos diferentes ciclos. E, em boa verdade, Portugal tem investido e continua a investir, e aumentou essa relação nestes anos de crise, nos últimos 4 anos, na percentagem do orçamento geral do Estado e, portanto, dos nossos impostos, portanto, fundos nacionais, do investimento, da proporção
da percentagem que nós, contribuintes, através do Orçamento Geral do Estado, contribuímos para a ID, é acima de 2%, 2,6%, 2,7%, 2,9% nos últimos 2 anos, o que representa que o Estado continua a investir um grande esforço. Nós podemos ser um país pobre, mas tudo isto é proporcional. Portanto, se nós investimos dos nossos impostos, fundos nacionais, mais de 2,5% em ID, isto representa um esforço muito grande para os contribuintes nacionais. A despesa vinda do setor empresarial tem sido sempre inferior, ou praticamente sempre, inferior a 50%. E deveria ser mais. A meta deveria ser 2/3, portanto 75% desta despesa deveria vir do setor empresarial, e é o que acontece nesses países em que há um grande investimento em ID. Há países em que são atípicos, por exemplo, Israel, que é difícil de comparar com outros países, com todo o resto do mundo. É o país, por exemplo, que investe mais em ID per capita, mas 85% desse investimento vem do setor empresarial, não é do setor público. Ora, muito bem, há esta correlação e a questão que se coloca agora nesta mudança de ciclo é o que é que fizemos, o que é que devemos fazer diferente, o que é que precisamos de fazer diferente. Uma vez que continuamos, não apenas com um esforço do Estado muito substancial, mas também de fundos públicos estruturais, uma vez que são fundos públicos, quer dizer, Portugal paga à Comissão Europeia para poder ter acesso a estes fundos. Portanto, de uma forma direta ou indireta, é algo que somos nós próprios que estamos a pagar. E tudo foi dito hoje de uma forma muito clara, que o desafio que nós temos agora é usar os fundos que temos, nomeadamente os fundos estruturais, que é o que está hoje aqui em discussão, de uma forma diferente. E já julgo, não vou repetir o que foi dito por todos, e bem. No que diz respeito à ID, Portugal, neste ciclo comunitário, portanto, no Portugal 2020, os fundos estruturais que são alocados a ID e inovação são cerca do dobro do que dos fundos que foram negociados em 2007 para o mesmo fim. Portanto, houve aqui uma fortíssima aposta nesta componente, IDI, como elemento transformador da própria sociedade e da própria economia. O total de fundos comunitários, quer FSE e FEDER, que foram negociados com a Comissão Europeia para ID, andam à volta de 1.150 milhões de euros, e quando nós vamos olhar para as diferentes regiões, portanto, estes fundos vão ser utilizados nas regiões que sabem, portanto, Norte, Centro, Alentejo, fundamentalmente, o grosso destes fundos vai ser utilizado nestas 3 regiões, mas as regiões foram fortemente determinantes na forma como estes fundos vão ser utilizados, fundos para a ID. Porque uma nova característica da utilização destes fundos neste ciclo é, como todos sabem, que eles têm que ser baseados numa estratégia nacional e regional de investigação e inovação para a especialização inteligente. E esta estratégia não existia, foi construída com um fortíssimo envolvimento de todas as regiões e, portanto, cada região definiu quais são as suas prioridades para fazer ID, investigação, desenvolvimento e inovação. E a região Norte foi especial, na minha perspectiva, especialmente assertiva no empenho que pôs em utilizar fundos estruturais que estão alocados à região precisamente para esta atividade, IDI. E os dados que tenho, que o Dr. Pedro Terborda há bocadinho me lembrou, é que são cerca de 400 milhões de euros na região Norte. É a região que mais decidiu investir em IDI. Cerca de 400 milhões de euros, o que corresponde aproximadamente a 12% dos fundos estruturais que vêm para a região Norte.
Ou seja, a região norte apostou por decisão própria, fortissimamente, em aumentar a despesa em IDI, seguramente porque sabe, como todos sabem, que esse investimento é um investimento que fatalmente dá retorno. Já vimos que o investimento, seja ele qual for, neste novo ciclo, é baseado em resultados. Portanto, há uma filosofia completamente diferente de utilização dos fundos, e acho que o Dr. Castro Almeida demonstrou isso muito bem, juntamente com os outros participantes. Mas o que é facto é que esta aposta no Norte é uma aposta muito interessante. E porque há capacidade no Norte, de facto, como noutras regiões do país também, mas no Norte muito em particular, pelas suas instituições de ensino superior, pelos centros de ID que aqui existem, de aplicar bem estes fundos e aplicá-los ao serviço, de facto, da própria sociedade e do próprio tecido empresarial. E, portanto, foi uma aposta estratégica da região Norte. Isto, por outro lado, está totalmente de acordo com a própria filosofia da Europa 2020, da estratégia da Europa 2020 ou 2020, que ela própria, portanto, todos os Estados europeus, decidiram que tinham que apostar para que a Europa fosse competitiva no mundo, face às potências emergentes, já para não falar dos Estados Unidos da América, que teriam que apostar fortissimamente em atividades de IDI. E aí se construiu um novo ciclo, um novo programa, que é o Horizonte 2020, que é o programa da história da Comissão Europeia com mais financiamento para investigação, desenvolvimento e inovação, com uma arquitetura completamente diferente da anterior, mas que representa uma aposta da própria Europa naquilo que é o motor do desenvolvimento das sociedades modernas. Há pouco o Secretário de Estado, Castro Almeida, falou das simetrias regionais e a Sra. Deputada também falou da coesão. Quando nós olhamos para o Norte, ou para o Centro, ou para o Sul, e temos o nosso mapa de regiões cortado transversalmente, em boa verdade devia ser longitudinalmente. O plano de corte do país, em boa verdade, do ponto de vista de investigação e desenvolvimento, deveria ser, é um corte longitudinal, ou seja, há um litoral e há um interior. O interior com mais baixa densidade, como nós sabemos, um litoral rico do ponto de vista populacional, mas onde se concentra a grande massa crítica, onde se concentram as grandes universidades, onde se concentram os grandes institutos politécnicos, onde se concentram a maioria dos investigadores que existem no país. E também ouvimos o Dr. Pedro Taborda dizer, e muito bem, que a grande aposta é a aposta nas pessoas, é a aposta no capital humano, é a aposta na massa crítica. Ora, esta assimetria que corta o país longitudinalmente, e quando nós olhamos para experiências de outros países, resolve-se, não é fácil de resolver, mas um dos ingredientes dessa solução é precisamente mecanismos de atração de massa crítica, seja nacional, seja estrangeira, para regiões do interior. Neste caso, para regiões de baixa densidade. E aqui, neste novo ciclo de fundos estruturais, há mecanismos que dependem muito do que a região quiser, do que as lideranças da região quiserem, mas há mecanismos que permitem, ou que podem ser utilizados para fazer a migração, nomeadamente interna no país, da massa crítica concentrada no litoral para regiões do interior. Uma vez que sem massa crítica não vale a pena ter equipamentos. Não vale a pena ter universidades bem equipadas, não vale a pena ter institutos politécnicos bem equipados, se não houver gente que os use e que os saiba usar. E, portanto, a atração migratória, quer nacional, quer vinda do estrangeiro, é seguramente um dos mecanismos que melhor pode contribuir para o esbater da assimetria longitudinal, porque é muito difícil neste momento distinguir o Porto de Coimbra ou de Lisboa, quando nós olhamos para indicadores de ciência e tecnologia, ou o Minho. São praticamente idênticos. A grande assimetria está, de facto, longitudinal. Agora, eu julgo que há pouco também mencionou isso, e o Secretário de Estado, Castro Almeida, também terminou dizendo que o que é preciso é boas ideias no terreno.
boas ideias no terreno. E eu tenho, os últimos indicadores que eu trago, e com isso termino, são verdadeiramente extraordinários, devo dizer. Porque quando nós olhamos para os fundos comunitários ou para os fundos da Comissão Europeia, estamos hoje a falar aqui de fundos estruturais, que já sabemos que estão alocados e o volume de fundos que estão alocados e os seus objetivos e tudo isso está determinado. Mas não são os únicos que estão disponíveis para as nossas empresas, para os nossos institutos, para as nossas universidades, não são de todos os únicos. Porque o tal programa Horizonte 2020, ou Horizonte 2020, que tem perto de 80 mil milhões de euros disponíveis para quem queira competir a eles, estão lá. E nós contribuímos, Portugal contribui para esses mesmos fundos. Ora bem, há uma grande diferença, como todos nós sabemos, entre competir num mundo pequeno ou competir num enorme mundo. Em Portugal também competimos, nós já vimos há pouco que a competição para os fundos é enorme, porque há muito mais propostas já para os concursos abertos do que o dinheiro disponível. Portanto, isso pressupõe competição, pressupõe seleção e só alguns ganharão. Portanto, eu não estou a dizer que os fundos estruturais não sejam competitivos, porque vão sê-lo. E ainda bem que sim, para que quem tem mais mérito, quem tenha melhores propostas, quem garanta melhores resultados, beneficie dos fundos. Isso em ciência sempre foi assim. A competição é a regra. Agora, é muito diferente competir em Portugal ou competir na Europa. Porque na Europa nós temos competidores de peso para a mesma coisa. Temos a Alemanha, temos o Reino Unido, temos a França, temos a Espanha, temos a Itália, temos todos. Estão todos a contribuir para isso. Ora, estes fundos que existem para investigação, desenvolvimento e inovação, no programa Horizonte 2020, os tais perto de 80 mil milhões de euros, sabem o que é que aconteceu em 2014 a Portugal? É bom saberem, porque toda a gente se queixa, mas é porque não sabem os números. Os dados são verdadeiramente extraordinários. No programa anterior, que era o sétimo programa quadro, chamado FP7, que durou entre 2007 e 2013, portanto, até ao fim de 2013, que era, digamos assim, o equivalente ao Horizonte 2020, embora com regras completamente diferentes, mas era o programa de apoio competitivo, portanto, as pessoas tinham que competir na Europa. Portugal captou 80% do dinheiro que pôs lá. Fomos contribuintes líquidos. Estivemos a pagar a ciência de países ricos. Metemos lá aproximadamente 500 milhões de euros e vamos buscar 80% disso, mais ou menos. Contribuímos com os nossos impostos para a ciência da Alemanha, do Reino Unido, da França, de Israel associada, etc. Fomos contribuintes líquidos. Quando é que a coisa começou a mudar? Começou a mudar em 2012 e 2013, ainda no FP7. Em 2012 e 2013, as instituições de ID e as empresas portuguesas, nos 2 anos 12 e 13, captaram do FP7 quase metade do total do FP7, 42%. 42% dos fundos que nós fomos buscar à Europa competitivamente foram adquiridos, captados pelas nossas instituições em 2012 e 2013. Então, pode-se perguntar, bom, não se tornaram de repente, miraculosamente, competitivos de 2011 para 2012? Quer dizer, não, estas coisas não aparecem de repente. Claro que não. Portanto, isto demonstra duas coisas. Uma, que é a má notícia, é que até 2012 estávamos demasiado encostados aos fundos nacionais. Concorríamos pouco. Aliás, há estatísticas sobre isso. Concorríamos pouco. Éramos dos países na Europa que menos concorria aos fundos europeus. Portanto, isso era a má notícia, porque os outros concorriam. A Áustria, por exemplo, em 2012, já tinha captado 120% do que tinha colocado no FP7. E é um país pequeno. Bom, isso era a má notícia. A boa notícia é que se nós fomos capazes de, em 12 e 13, ir buscar praticamente metade dos 7 anos, é porque o potencial existe e nós somos capazes.
Só precisamos é de concorrer. Mas mesmo assim, no total, nós no FP7, entre 2007 e 2013, no total, nós fomos buscar à Europa 80% do que lá pusemos. Demos de barato 20%. O que é que aconteceu em 2014, já no horizonte 2020? Que é fortissimamente competitivo. Fomos buscar 140 milhões de euros. Já estão fechados os concursos. Pusemos lá menos 120, 110 aproximadamente. Portanto, a taxa de retorno para Portugal em 2014 já foi 117%. 117%. Deixámos pela primeira vez em 2014 ser contribuintes líquidos para o programa de apoio competitivo. Somos capazes de competir na Europa, quer empresas, quer institutos de ID. E é muito interessante olhar para os números. Como sempre acontece nestes programas de apoio à ID, é evidente que são as instituições de ID e as próprias universidades que geralmente em todos os países captam mais fundos. É natural. É para isso que existem, não é? E habitualmente 60% desses fundos, quando se compara na Europa, entre 50% a 60% destes fundos competitivos na Europa são captados por instituições de ID e por centros de ID e por universidades. Em Portugal, 71% é por instituições de ID e o resto é por empresas e outros que não são empresas. Portanto, nós precisamos que as empresas concorram mais. Portanto, estamos bem do ponto de vista de competição das nossas universidades, dos nossos centros de ID, que aumentou substantivamente desde 2011, porque eu tenho aqui as taxas de variação. E então o que vos posso dizer é que quando nós comparamos 2014 com 2011 começa a Troika, bancarrota, 4 anos de intenso sofrimento, muitas queixas de destruição do sistema, porque nós temos uma tendência castigadora, nós, portugueses, achamos sempre que tudo está mal, tudo é péssimo, mas vamos fazendo, felizmente, não é? E então, quando nós comparamos 2014 com 2011, na captação de fundos competitivos na Europa, o que é que nós temos? Temos que o ensino superior, globalmente, captou mais 75% dos fundos do que em 2011. As grandes empresas, apesar de concorrerem muito pouco, geralmente concorrem pouco, mas mesmo assim foram buscar 138% mais do que em 2011. As pequenas e médias empresas, 24% mais. Os centros de investigação, 82% mais. É um sinal muito claro de que 4 anos de intenso sofrimento nacional não destruiu a nossa capacidade de luta e estamos hoje melhor do que estávamos em 2011, porque a competitividade na Europa é um indicador fortíssimo da qualidade do que se faz cá, porque só o que é muito bom é que consegue ganhar na Europa. Portanto, nós podemos dizer 2 coisas, que do ponto de vista do sistema de ciência e tecnologia, ele é hoje, em 2014, mais robusto e com maior qualidade do que era em 2011, depurou-se de algumas coisas. Houve, aliás, intervenções políticas nesse sentido, portanto, de políticas muito dirigidas à excelência, à qualidade, enfim, com as consequências que teve, evidentemente, com fortíssimo estímulo ao incentivo para que as pessoas vão buscar fundos alternativos aos fundos nacionais, isso funcionou. A capacidade está cá e as pessoas responderam. E, portanto, em 2014 estamos, de facto, mais robustos, mais sólidos, mais competitivos, ou seja, com mais qualidade do que estávamos em 2011. Resultou de alguma depuração? Resultou, mas funcionou. Pessoas, capital humano, destes 140 milhões de euros que foram captados no Horizonte 2020 em 2014 por entidades portuguesas, 31 milhões foram conquistados por 17 pessoas. Bolsas individuais. 17 pessoas, 17 investigadores a trabalhar em Portugal, competiram ao concurso mais competitivo do mundo para investigadores de excelência e ganharam. O ano 2014 foi o maior ano de sempre
na competição para bolsas do Conselho Europeu de Investigação. São estes investigadores de topo que transformam um país. São estes porque são os melhores investigadores do mundo. Estão cá, ficaram cá, continuaram cá e ganharam. E é essa gente, ou gente desse calibre, que tem que ser atraída para territórios de baixa densidade, para transformarem de facto e criarem de facto centros de excelência nos próprios territórios que têm menor densidade populacional. É impossível? Não é. Há experiências noutros países. Israel é um exemplo. Israel tinha deserto, como sabem. E a decisão, no século passado, foi transformar o deserto, não tinham mais, a não ser a orla marítima, transformar o deserto em oásis. E os oásis foram oásis de tecnologia e de conhecimento. Claro que eles têm o dinheiro que nós não temos, bem entendido. Mas o princípio é esse, foi conseguirem atrair e criar condições, porque os melhores investigadores, o que os move, em boa verdade, não é o dinheiro. Até porque não ganham muito. O que move um investigador de topo é as condições de trabalho. Isso não é impossível de fazer. E é essa a grande solução, na minha perspectiva, ainda de muita gente no governo, para conseguir criar no interior aquilo que já foi criado no litoral. Ou seja, terminar de uma vez por sempre, não será de um dia para o outro seguramente, com este corte longitudinal do país para que tudo fique mais harmonioso. Do ponto de vista de IDI, investigação, desenvolvimento e inovação, em que a aproximação às empresas é absolutamente crítica, como já foi discutido amplamente durante seguramente o dia todo e hoje à tarde, é um dos objetivos fundamentais, sem evidentemente impedir que a ciência pura de alto nível continue a ser feita, porque a ciência pura e de alto nível é sempre aquela que dá as grandes rupturas disruptivas, portanto, no ponto de vista de descoberta, que mais tarde vão ter consequências económicas da maior importância. Se em 1953, no dia 25 de abril de 1953, Watson e Crick não tivessem publicado a estrutura da dupla hélice do ADN, não havia indústria de biotecnologia no mundo. A indústria de biotecnologia, como sabem, é das indústrias mais rentáveis. Nos Estados Unidos, na Europa e na China, já também. Não havia. É uma descoberta pura de ciência fundamental. Num dia 25 de abril de 1953 foi publicado o artigo. O que é que moveu esta gente a estudar aquilo? Pura curiosidade. A obsessão de perceber. Nenhum deles pensou que isso alguma vez iria dar uma indústria de biotecnologia, mas deu. Portanto, o investimento em ciência, mesmo na ciência pura, é sempre um investimento em recompensas que podem ser longínquas. Mas quando a ciência é boa, a recompensa está garantida. Está garantida. E, portanto, o equilíbrio entre o que é o apoio, que tem que ser um apoio do Estado aqui, isto também das empresas, porque as grandes empresas investem muito em investigação fundamental, como é evidente. Mas o próprio Estado tem que investir em investigação fundamental e muito em investigação aplicada, mas seja ela fundamental ou seja ela aplicada, só vale a pena investir no que for bom. Porque naquilo que não for bom é desperdício de dinheiros públicos. Isso é uma coisa que já se sabe há muitos países há muito tempo, é óbvio, é intuitivo e nenhum de nós, como contribuintes, quer com certeza pagar ciência de má qualidade. Nós queremos sim investir naqueles que são criativos, naqueles que são capazes de fazer diferente do que estava a ser feito, seja a investigação aplicada, seja a investigação fundamental. Portanto, do ponto de vista de competição de país, estes últimos dados que saíram há pouco tempo são, a meu ver, avassaladores. E se nós pensarmos que a região norte, que a CCDR norte e os atores todos do norte decidiram que uma das suas apostas para fundos estruturais é a investigação, desenvolvimento e inovação, meus caros senhores, meus parabéns, o norte será seguramente, dentro de poucos anos, muito melhor do que o que já é. Conflito de interesses, eu sou do norte, portanto, acho sempre que é a melhor região do país. Muito obrigada a todos, foi um gosto estar convosco.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. E é com a intervenção da Sra. Secretária de Estado que encerramos o seminário Amarante no Portugal 2020. Em nome do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Amarante, Dr. José Luís Gaspar, agradecemos a presença de todos, em especial a disponibilidade dos Srs. Secretários de Estado para se deslocarem a Amarante. Muito obrigada a todos. Boa tarde.